amores! Bem-vindos a mais uma live. Hoje eu tenho uma convidada linda, maravilhosa, Ana Cecília. Inclusive, Ana, já tá por aí? Bora papiar. E Aê! aí? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tudo bom? E Calma aí, aí, gente. tudo Deixa eu bem? botar um filtro aqui. Calma aí. Isso aí, vai na fé. Calma aí. A pessoa não fez uma maquiagem, gente. A pessoa correu aqui que tava dando aula. Vamos achar aqui um filtro. Não, mas também quantas aulas você dá por dia? Ah, um monte. Não, esse aqui não tá bacana, não. Calma aí, gente. Vamos achar um filtro, gente. Um filtro para eu conversar aqui. Esse que eu gosto. Está ótimo. Fiz a pele, ó, passei um blush, tô maravilhosa. Tá tudo certo, tudo sob controle. E aí, E André? antes de tudo, eu quero te agradecer. Obrigado por você ter topado essa loucura toda de fazer live, né? Imagina. Cada um no seu cantinho. Como surgiu o seu amor pela dança? Qual foi seu primeiro momento que você ali viu que era isso que você queria? Na verdade, assim, quando eu era bem pequenininha, devia ter uns 3 anos mais ou menos para 4, eu frequentava um clube, o Clube do Flamengo, que meu pai é super flamenguista, e eu sou sócia até hoje do clube e tal. Só que o clube é muito distante da minha casa. E eu lembro que eu ia sempre no clube e ficava vendo as ginastas, treinando e tal. E eu era pequenininha, eu adorava aquilo, que tinham crianças que faziam e tal. E eu pedia pro meu pai que eu queria fazer aquilo, queria fazer aquilo. Só que era muito distante da minha casa. E meu pai falou assim: não, vou arranjar um outro lugar para você fazer alguma coisa parecida. E aí eu tenho uma grande amiga, que é a Flávia Mota, e tinha a Amanda também, eram amigas minhas da creche, lá da escolinha. E elas já faziam balé no Baby Class do Centro de Dança Rio, que foi a escola onde eu me formei. É uma escola profissionalizante, assim, super top, super tradicional aqui do Rio de Janeiro. E, e é pertinho da minha casa. E aí elas faziam lá, eu falei, eu quero fazer balé com a Flávia e com a Amanda. Aí o meu pai, então, me colocou, né? Falou com a minha mãe e tudo mais, me colocou lá. E assim, eu comecei na dança porque as minhas amigas estavam lá. Começou desse jeito. Só que eu amava piano. Amava piano. Então, quando eu era pequenininha, eu comecei a fazer aula de piano, logo depois que eu entrei pro balé. E aí fazia piano, fazia flauta doce, flauta transversa, adorava música clássica e adorava tocar o piano. E aí eu comecei a me apaixonar muito pelo balé, porque eu entrei até então para acompanhar as amigas. E depois as amigas saíram e eu continuei, me formei, né, bailarina profissional, e fui pegando um gosto enorme pela dança, principalmente pelo balé clássico, né? A minha base toda foi no balé clássico. E aí, daí por diante, eu não parei mais. Eu comecei a abrir o meu leque, né, em relação às modalidades da dança. E comecei a amar a dança, mas a dança entrou de uma forma assim muito por acaso, né? Bem novinha, com 3 anos, eu nem sabia o que eu queria da vida. Aí depois você começou a lidar com audições, né? E aí depois, eu acho que por consequência, acabou vindo o teste pra Garota do Zodíaco. Conta aí como que foi essa Isso. coisa louca aí na sua vida, essa mudança aí, né? Eu participava muito de competições de balé clássico, diversas competições. Participei do Festival de Dança de Joinville, Festival de Dança fora do Brasil, participava de várias. Eu era bailarina clássica mesmo, assim, dançava em tudo quanto é lugar. E aí eu fiz uma audição, a primeira audição que eu fiz, assim, grande, foi para o Balé Jovem do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí eu passei, e eu fiz parte da primeira formação do Balé Jovem, foi quando eles inventaram o Balé Jovem, porque eu não tinha idade para fazer parte do corpo de baile do teatro. Então era o Balé Jovem. E aí eu comecei no Balé Jovem, dancei bastante. E aí depois eu participei também de uma audição para um musical da Disney que veio aqui pro Brasil, para a estreia do Disney Channel na época. E aí tinham vários musicais e aí eu fiz na época também vários personagens. Fiz a Jasmine do Aladdin, eu voava num tapete mágico, então tinha que cantar, interpretar, era muito legal. Eu amava e foi muito legal. Aí no meio desse caminho todo, assim, uma amiga minha me mostrou no jornal, naquela época não existia rede social como tem hoje em dia, né? Ela me mostrou no jornal, assim, saiu num cantinho pequenininho falando. Ela, Ana, você tem que fazer, você tem que fazer. Estão pedindo meninas que dancem, meninas que possam desfilar, dançar, para falar sobre os signos, não sei o que. Eu falei,
ai meu Deus, será que eu faço? Porque a minha vida sempre foi muito voltada para dança, né? Pro balé e tudo mais. E aí, para eu poder participar, caso eu passasse, porque eu realmente achava que eu nem ia passar. Mas caso eu passasse, eu falei, poxa, eu vou fazer. Vou fazer mais né, para ver como é que é. Mas se eu passar, como é que eu vou conseguir conciliar tudo? Porque eu estava numa companhia dançando, né? E bom, vou fazer, porque eu acho que eu não vou passar mesmo. Eu fui fazendo. Foi um teste atrás do outro. O André era muito teste, muito teste. E eram Cada todos dia, na Carlinhos? todos no Carlinhos Jesus. O primeiro, na verdade, foi uma entrevista, né? Aí foi lá na Xuxa Produções, na época com a Marlene e tudo mais. Mas aí depois eram diversos testes, teste de dança, teste de etiqueta, teste de passarela, teste de tudo. Então a gente tinha que falar, a gente tinha que desfilar, a gente tinha que fazer poses, a gente tinha que dançar, a gente tinha que testar nossa, como é que era a etiqueta, entendeu? Você sabia se comportar direito, enfim. É aquela coisa, você tinha que estar preparada para aquilo. Exatamente. E aí eu fui passando, fui passando, aí eu fui ficando um pouco preocupada. Falei, ih, gente, eu acho que eu tô passando. Mas mesmo assim, eram muitas meninas, eram muitas meninas. E o meu signo, como era o signo de Gêmeos, eu sabia que seriam duas meninas escolhidas. Então sempre ficava uma quantidade muito maior, né, do meu signo, porque eram duas. Então era uma quantidade muito grande. Então eu falava, cara, acho que não vai rolar, mas tudo bem, vamos lá. E fui passando. No final, até que ela escolheu outros signos também, duas meninas, né, de outros signos. E de Gêmeos também duas, foi eu e Dani. E aí, quando eu passei, eu falei, meu Deus, eu não... sabe que você não acredita? Eu não acreditava. Eu acho que eu só fui acreditar mesmo no primeiro dia de gravação. Eu era muito nova, eu tinha 17 para 18 anos. Então, assim, quando eu passei, eu falei, caramba, primeiro, eu sempre amei muito as Paquitas. Eu sempre via, mas assim, eu ficava dançando em casa, assim, era uma paixão. Eu nunca fiz nem o teste de Paquitas, exatamente. Gostaria muito de ter feito, né? Mas não sei se passaria, mas eu acho meio difícil. Mas eu acho que, assim, eu vendo elas assim na televisão era uma coisa que me fazia tão bem, sabe? Porque eu ficava em casa dançando, era o momento que eu me soltava em casa, entendeu? E era muito bom. E eu amava, assim, eu amava Andresa dançando. É, eu achava, assim, eu ficava impressionada com a Karen, eu achava a Karen incrível. Inclusive, Karen tá aí, viu? Tá aqui, Karen? Ai, Karen gente, tá aí. olha, eu era Karen. Oh, meu Deus, Karen tá aí. Beijo, Karen. Maravilhosa, saudades. Eu olhava ela, eu achava ela uma boneca, uma boneca. Eu olhava assim e falava, gente, muito linda. E foi uma geração muito bem preparada, né? Nossa, demais, demais, muito bem preparada mesmo. E assim, era um show, né? Elas davam um show. Acho que foi uma geração que marcou muito, né? Todas as gerações tiveram a sua marcação ali, Sua né? De identidade, né? exatamente. Mas eu acho que essa, como foi a minha fase de dança maior da vida, e elas dançavam muito também, né? As Paquitinhas 2000 também, elas dançavam pra caramba, mas assim, eu acho que a New Generation ela abriu essa coisa assim para uma dança maior, que foi algo assim sensacional, assim. O que me ficava assim muito feliz vendo a Karen, até aproveitando que ela tá aqui, é porque eu via que ela era morena, e eu falava assim: "Ai, eu sou morena", sabe assim, sempre quando eu ia brincar com as pessoas assim, gente, olha, eu sou a Karen. Era muito E ela tinha engraçado um isso. carisma que era dela, ela era aquela pessoinha ali. Se Exatamente, a você for ver. chaveirinho. E, cara, era muito bom, muito bom. Muitas ali dançavam muito bem, admirava muito, adorava o estilo da Andresa. Enfim, eram muitas coisas boas ali, né? E aí, quando eu passei, eu falei assim, eita ferro, porque a gente ia entrar para substituir a geração que, na verdade, assim, as Paquitas 2000 não tinham idade para ficar no planeta Xuxa, né? Então, criaram as Garotas do Zodíaco para poder, né, deixar ali enquanto elas não tivessem idade para assumir. E foi muito legal, porque foi a virada do milênio, foi o ano 2000, então a gente falava sobre o signo e tudo mais. E assim, eu lembro que quando eu cheguei, assim, que eu vi a Xuxa pela primeira vez, eu fiquei assim, paralisada, sabe? Assim, no teste, assim, eu lembro que tinha que desfilar, e desfilar eu sou péssima desfilando. Ô, Eu lembro. Ana Cecília! Oi! Eu te interrompendo aqui, Karen fez uma revelação que eu quero saber agora. Por quê, gente?
Você não foi anunciada por Marlene Matos? Gente, deixa eu contar essa. Gente, mas nem eu lembrava disso, cara. Ó, Karen, deixa eu te genial! contar. Gostei! É que eu já contei essa Gostei! história pra ela, porque depois eu tive a honra de trabalhar com ela. Gente, olha isso. Quando rolou o teste de Guerra do Zodíaco, o último dia que ia dar resposta, o vídeo show chegou lá. Lembro disso. Vídeo show chegou. Isso porque eu não contei a história do antes de eu entrar para fazer o primeiro teste, né? Que meu dente quebrou. Essa aí eu contei. Filha, conta tudo, vai na fé! Então eu vou contar desde o início. Vou voltar tudo. Cara, e não sei nem se eu te contei essa do dente quebrado. A do dente quebrado foi o seguinte: minha amiga me chamou para fazer esse teste, me mostrou lá. Falei, vou fazer. Não tinha uma foto, tinha que mandar uma foto de rosto, mas de corpo. Eu só tinha foto dançando, eu não tinha foto profissional, não sou modelo, né? Falei assim, gente, o que eu vou mandar? Resultado. Falei com um amigo meu fotógrafo, falei, Mário Veloso, que ele é maravilhoso, inclusive, é um fotógrafo de dança. Mário, você precisa tirar uma foto minha, não sei o que, rosto, corpo, tranquilo, vamos marcar aí. Marcamos. No dia que eu marquei com ele, marquei, sei lá, de tarde. Gente, eu fui almoçar, eu mordi o garfo, quebrei o dente. O que é isso? Falei, pronto, não é pra fazer esse teste. Não é pra fazer, tá vendo? Quebrei o dente. Aqui na frente eu quebrei o dente. E Como detalhe, você fez isso? eu não sei, eu mordi, eu tava com tanta fome, porque a pessoa fazia uma dieta pra ser magérrima pro balé, que eu era um faquir, né? E aí o que aconteceu? A pessoa mordeu, acho que eu tava com tanta fome que eu fui morder o tomate, mordi o garfo. E aí quebrei o dente. Tá rindo, Elaine? Elaine, beijo! Gente, Nani! aí o que aconteceu? Quebrei o dente, né? Aí liguei pra dentista. Era feriado, né? No dia era feriado. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ajeitar meu dente? Passei o final de semana com o dente quebrado, falei com o Mário. Mário, podemos tirar uma foto assim, ó? Um meio sorriso, assim, sem mostrar o dente? Ele, não, Ana, não é bacana, você tem que tirar foto sorrindo. Falei, gente, não sei o que fazer. E tinha que enviar a foto até sexta da outra semana, era um final de semana anterior. Resultado, segunda-feira o Mário viajava para BH. E aí eu falei assim, meu Deus, com quem eu vou tirar essa foto? Fui na Kodak do Meyer. Boa noite, meu Meyer. Gente, o Meyer é tudo, tem Kodak. Aí fui na Kodak, cheguei lá na Kodak do Meyer. Falei, tudo bom? Preciso de uma foto de rosto e uma de corpo. A menina, vamos tirar várias, vamos fazer um book. Falei, não. Preciso de uma de rosto e uma de corpo para agora. Eu tenho que ir lá nos Correios para enviar essa foto. Aí já tinha consertado o dente. De manhã eu fui na dentista, fui lá, a dentista foi, botou resina, que até hoje já tem a resina, botou a resina no meu dente, e aí eu fui, tá, gente? Essa é a minha história. Aí fui, tirei a foto. E aí tem que esperar, né? Porque naquela época tinha que esperar revelar aqui, ó. No mínimo 1 hora, né? Claro, aí fui tomando sorvete ali do lado, pá, esperando, fazendo hora. E aí os correios ficavam do lado, entendeu? Aí eu fiquei em do Mer, não bobeira, é isso aí, cara. Aí fui logo, entendeu? Entreguei lá nos Correios. Só que eu entreguei na segunda-feira. A chamada para fazer o teste era até sexta. Ou seja, naquela época estava começando o uso do celular. Eu não tinha celular, pedi o celular da minha mãe para ficar comigo, porque eu dei o número do celular da minha mãe pro teste. Fiquei com o celular da minha mãe a semana inteira na expectativa. E terça, e quarta, e quinta. Eu ia fazer a aula de balé, o treino que eu tinha lá. Eu ficava nos ensaios com o celular ali do lado, falando assim, meu Deus, ninguém vai me ligar, ninguém vai me ligar. Eu tava querendo que alguém me ligasse. Só que eu já tava percebendo que não iam me ligar. Eu falei, não vão me ligar. Quando foi na sexta-feira, o celular tava na bolsa. Eu nem botei do lado de fora, que eu já tava achando que eu não ia passar mesmo. O celular toca no meio do meu ensaio. Aí tomei uma bronca da professora que estava ensaiando, porque o balé é tudo, né, disciplinado e tal. Resultado, André, atendi o telefone número restrito. Oi, aqui da Chuchu Produções. Você foi chamada a fazer o teste, mas é porque o teste é só até hoje. Você conseguiria chegar aqui antes das 18 horas? Gente, eram 3 horas da tarde. Falei, Isso claro, na Barra. na Barra. Eu moro no Meia. Gente, eu lembro que eu saí correndo. Eu saí correndo pela Dias da Cruz. Quem conhece o Meia sabe que Dias da Cruz é uma rua muito movimentada. É a rua principal do Meia. Gente, eu saí correndo. Até hoje, eu lembro que eu esqueci de tirar a roupa de aula. Eu tava com um short de nylon, que é um short que a gente usa para fazer aula, preto, de aquecimento, e sapatilha no pé. Eu saí correndo pela Dias da Cruz, assim, sem enxergar nada. Cheguei em casa, tomei um banho. Eu cheguei lá com uma cara... Eu cheguei lá exatamente desse jeito que eu tô aqui. Cabelo molhado. Desse jeito. Não ia dar tempo de fazer nada.
nada. Aí eu cheguei lá desesperada. E foi isso, gente. Eu cheguei, respondi as perguntas, falei tudo, toda de cabelo molhado. Nem deu tempo de fazer a maquiagem direita, mas aí depois dos outros testes eu me arrumei bonitinho. Mas nesse primeiro teste eu fui assim, toda. E foi isso. Aí, ok. Foi passando, né? Aquilo que eu contei, teste por teste. E agora vem a história da Karen. Aí chegou na final. Vídeo show lá no Carlinhos Jesus. Aqui, ó. Nós vamos chamar uma por uma, não sei o que. Né? Só que assim, a maior parte das meninas são modelos até hoje. Algumas são até hoje. Outras eram modelos, né? E tal. Trabalhavam tirando foto e tal. Então elas são super, né? Só que quem era bailarina, eram poucas que eram bailarinas. Eu lembro que eu passava sempre a coreografia com elas e tal. E aí, assim, a Marlene foi chamando, foi falando o nome do signo tal, fulana, signo tal, e o vídeo show filmando. Signo tal, fulana. Gêmeos, Daniele, touro, não sei quem, seguiu em frente, falou só uma de gêmeos. E aí todo mundo se olhou, porque tava todo mundo assim, caramba. Gêmeos não eram duas, mas ela não falou, ela só falou um nome. E continuou se chamando as outras pessoas. André, acabou, todo mundo foi dançar. E aí soltaram a música. Só que eu percebi que as meninas olharam pra mim, porque eu sempre dava uma colinha ali, né? E aí eu fui pra trás das câmeras e fiquei fazendo pra ajudar elas ali, né? De frente pra elas, fazendo pra ajudar. E elas fazendo não sei o quê. Nisso a Marlene para a música. Aí já foi meu primeiro esporro, gente. Ah, aqui, parou a música. Ana Cecília. Ela é muito engraçada. Ela falava assim, ó, Ana Cecília, por que você não tá ali? Falei, porque você não me chamou, Marlene, eu não passei. Não, eu te chamei sim, eu falei gêmeos, Daniela nasceu. Eu falei, não, você não falou não, Marlene. Falei assim, virou uma briga. Porque ela não falou meu nome. Ela não citou meu nome, gente. Eu falei, falou, ela não falei não. Aí eu falei assim, aí ela, você passou, entra aí. Gente, eu não pude nem comemorar. Eu entrei assim, ó, sem graça. Só entrou com tudo, assim vai. Já entrei aqui, ó. Levantando as mãos. Foi desse jeito. Essa é a história, André. É essa a história. Meu Deus. É, realmente, se não tiver uma loucura, não é, Ana Cecília. Não é, gente? A minha história sempre tem história engraçada. A gente não sei o que é isso. Eu atraio. E aí você se tornou garota do Zodíaco pro Brasil inteiro, virou conhecida pelo Brasil inteiro, digamos assim. Como foi pra você, do dia pra noite, num dia você tava no anonimato, no outro dia você tava na Rede Globo de televisão, digamos Olha, assim? mas assim, no caso, um dia eu tava no anonimato, no outro dia eu também tava no anonimato, que ninguém me conhecia, tá? Eu pegava meu ônibus, tava ali assim, ó, até hoje eu tô não no fez anonimato. diferença? Até hoje eu tô no anonimato, André. Eu tô no anonimato, E pego meu não ônibus, rolou, pra dar não. aula. Não rolou, não. É o quê? Não rolou, não, a fama dos 5 minutos, não? Acho que não, eu não tive fama não, sabia? Porque ninguém me conhecia em lugar nenhum não, gente. De vez em quando, pra dizer que não conhecia, de vez em quando, assim, muito assim, de vez em quando, aparece uma pessoa que fala assim, ih, você foi, mas assim, muito raro, entendeu? 1 em 1 milhão. Mas gente, a melhor pessoa do mundo! Mas, gente, eu adoro, porque assim, eu ficava lá falando de signos, entendeu? Eu dançava aqui, ó. Era uma coisa que eu me distraía, entendeu? Que eu curtia aquele momento. Era muito leve, era muito diferente da minha rotina no balé, porque era tudo totalmente disciplina, era tudo, né, pá, pá, pá. E apesar de lá ter a Marlene, que botava tudo, né, em ordem, tudo bem bonitinho e tal, que com certeza isso fazia, né, totalmente a diferença para tudo acontecer, né, tudo certinho ali. Eu me sentia muito livre, né? O palco, a dança, era muito... E o balé, para mim, os meus ensaios eram muito tensos, né? Eram muito intensos até, assim, muitas horas de ensaio. Então, assim, eu já chegava lá cansada, porque eu fazia aula de balé de 8 da manhã, naquela época, até mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde. E eu tinha que sair correndo para ir para lá, porque a gravação começava às 3. Então, às vezes, eu tinha que pedir para sair antes. E eu lembro que eu ia até com a Sabrina, que é garota do Zodíaco de Câncer, né? E ela morava ali perto de onde eu ensaiava e a gente sempre ia, né, juntinho, assim, conversando e tal. E aí depois eu chegava lá e ficava gravando até de madrugada. Naquela época, o Play da Xuxa era até de madrugada. E no dia seguinte, eu já tinha que estar 8 horas da manhã fazendo meu plié, meu tandi, meu GT lá na barrinha.
Então, assim, era bem puxado para mim. Aí chegou um momento que eu não estava conseguindo mais levar as duas coisas, né? Eu tive que escolher. Aí no ano seguinte fui chamada para participar do DVD, do Justiça para Baixinhos, né? Como assistente de coreografia. E aí eu comecei a trabalhar mais a parte mais voltada para dança. E depois voltei a ser assistente de palco, né? No Xuxa no Mundo da Imaginação. Enfim, TV Xuxa, A todos os anos fadinha depois. mais linda do mundo! Ah, obrigada. Mas vamos lá, vamos lá. Você virou coreógrafa oficial ali. Eu falo pra você que eu acho que assim, a primeira referência coreográfica que eu tenho é sua. Porque as coreografias era você que fazia. Eu peguei essa fase de SBB toda, toda. E quando eu comecei a me apaixonar por dança e tudo mais, isso muito cedo, eu lembro que eu sabia todas as coreografias possíveis. E eu te pergunto, Ana Cecília, hoje eu com os meus 1.8, qual era o segredo? Ai, gente, então, o XSPB foi um projeto assim muito bacana e muito longo, né? Que foram vários números de XSPB. Eu até me perco sem perguntar assim, e o 7? O que aconteceu no 7? Não faço ideia, tá? Eu não decoro o número e o que acontece, Eu não. tava lá, né? Aquela coisa, você tava lá, Exatamente. mas Se você cantar a música, eu vou lembrar, gente. Mas assim, de saber qual a música que tá em cada um, aí a minha memória já não tá chegando aí. Mas assim, foi um projeto muito bacana, onde eu aprendi muito, onde eu dividi ali tudo com o Fly, né? As nossas criações, os nossos ensaios. E foi muito bacana, assim, para aprender não só a trabalhar de uma forma mais simples, porque você trabalhar com criança, você tem que deixar a simplicidade acontecer e ao mesmo tempo tem que ter um resultado, né? Tem que ter um efeito bacana. Então, nem sempre a gente consegue deixar assim, uma coreografia muito simples, legal, né? Então, esse era o nosso desafio constante em todos os DVDs. E, e a gente pesquisou muito, a gente ficava assim direto, e o XSPB assim, não saía de mim, né? Porque além de montar as coreografias junto com o Fly, ensaiar as crianças todas, fazer as audições para escolher as crianças do DVD, né? Eu ainda colocava voz nas músicas, né? As gralhas que a gente as chama. gralhas. Exatamente. Então eu ficava com aquela música ali, eu vivia o XSPB o ano inteiro praticamente, né? Que era um tempo para gravar as músicas, outro tempo para botar a voz toda, né? Antes a voz guia, a voz que vai ficar realmente no DVD. Depois eu tinha que criar junto com o Fly, depois eu tinha que fazer a audição das crianças, depois eu tinha que ensaiar as crianças, depois eu tinha que gravar o projeto. Ou seja, era um ano inteiro, entendeu? Então era uma coisa assim sensacional. E além disso, conciliar programa de TV e show. Exatamente. A gente ainda fazia turnê nessa época. Tinha o XSPB, o show, né? Que a gente fez nessa época. Foi muito bacana. Foi uma turnê muito longa. A gente viajou o Brasil inteiro. Foi uma turnê muito linda. E tinham pessoas muito especiais nessa turnê. Foi uma turnê assim, muito divertida. A gente tinha história para contar. E depois foram entrando outros shows, né? O XSPB seguindo aí teve o Xuxa Festa, o show, que também teve o XSPB da Você festa. tem um amor pro Bombando Brink? Ah, eu adoro Bombando Brink, porque era uma coreografia difícil, era bem difícil aquela coreografia. E era uma coreografia que era o momento, o pico do show, né? Era muito legal, era uma coreografia bem marcante. E bem E ó, cansativa. Se eu dançar hoje, eu aproveitando morro. o embalo, você tem um amor e um ranço por alguma música? Sim, uma música eu tenho um amor eterno. E a outra música eu tenho um ranço total. Um ranço. Deixa eu ver aqui uma música que eu tenho um ranço. Olha, normalmente as músicas que a gente pega um ranço são as músicas que elas entram no momento que a gente queria respirar, que a gente tá passando mal sem ar, entendeu? Normalmente assim, não é nada contra a música, mas é mais pela posição que ela se encontra no show. E tinha algumas músicas que aconteciam isso. Por exemplo, eu lembro que no show do XSPB tinha o Bubu Chuchu. No momento do Bubu Chuchu, eu tava sem ar, mas eu tinha que entrar dentro de um peixe e ficar indo para frente e para trás, entendeu? Então, por exemplo, eu adoro a música Bubu Tchu, não tem nada contra ela, mas ela surgiu no momento que não era bacana. Então, quando eu escuto a música, eu lembro daquele momento desesperador dentro do peixe aqui. Bubu Tchu Tchu, dentro do peixe ali, eu tava sentindo uma emoção.
Mas eu adoro essa música. Festa de criança, eu danço essa música com as crianças. Que fofo! Essa música nunca ia passar pela cabeça. Nunca. Não é? E É isso, aí mas você virou assistente de palco depois, você fez TV Xuxa semanal, né? Você fez o diário também. E aí, digamos assim, que acabou tudo, né? e Acabou. E aí o que você fez depois? Você se dedicou logo já às suas aulas todas? Ou você já se dedicava antes? Como que você fez? então, eu nunca parei de dar aula, porque assim, quem me conhece sabe, eu amo dar aula. Eu amo dar aula, eu amo ensinar, assim, é uma coisa que eu desde pequena já fazia isso. Eu comecei a dar aula com 16 anos de idade, eu estagiava lá na academia onde eu trabalhei minha vida inteira, o Centro de Dança Rio. E assim, aos 18 anos eu ganhei a minha primeira turma e desde então eu dou aula. Ou seja, eu já tenho 20 e poucos anos dando aula, né? Já dou aula há muito tempo. Então, assim, eu sempre gostei, eu nunca larguei as minhas turmas. O que acontecia nos momentos de gravação, principalmente quando o programa era diário, como foi o caso do Xuxa no Mundo da Imaginação, que era um programa que a gente gravava todos os dias, eu tinha uma assistente que, quando eu não conseguia chegar a tempo para dar aula, ela dava aula para mim. Então, eu treinava ela para ela ter a mesma linguagem que eu, né, a mesma didática, para o aluno não sentir tanto, até porque eu trabalhava com criança, né? Então, a criança, quando o professor não está presente, ela sente muito. E eu trabalhava com criança, eu trabalhava com um curso pré-profissional da academia que eu trabalhava, e aí eu comecei a ter que me afastar um pouco disso, porque eu percebi que eu estava ficando muito ausente. Né? Às vezes eu chegava, a aula estava acabando, porque a gravação terminava tarde, a minha aula começava às 6, eu dava aula de 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, por exemplo. Eu tinha 3 turmas. Então, às vezes eu saía da gravação 6 horas, até eu chegar aqui eram 7 e pouco, pegava um trânsito danado. Então, eu conseguia no máximo dar o último horário de aula. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer alguma escolha, mas não parar de dar aula, porque essa escolha jamais passou pela minha cabeça, porque eu amo, é o que eu amo fazer mesmo, assim, eu adoro. Tanto que eu fiz a minha primeira graduação em licenciatura em dança e a minha segunda graduação em bacharelado em educação física. E aí, que junto com tudo isso, eu ainda estudava, tá? Vale a pena lembrar que eu ainda ia para a faculdade, que nem uma maluca. Maravilhosa. E aí era muito louco, eu sempre tive uma rotina muito corrida, eu sempre me entreguei muito à dança, que sempre foi a minha paixão, assim. E eu sempre estudei muito a dança. E me entrego, assim, de corpo e alma, entendeu? Para a dança. Eu acho que a dança é tudo na minha vida, é ela que paga tudo meu, assim. Com as dificuldades que o mundo da dança tem no Brasil, eu me sinto, assim, muito feliz por conseguir sobreviver com a dança. E, e é isso. E até hoje eu dou aula. E eu lembro que quando acabou, foi 2014, eu acho, se eu não me engano, que acabou o TV Xuxa, eu já estava fazendo cursos de outras coisas, até para poder trabalhar dando aula de outras modalidades e tudo mais. E eu comecei a deixar um pouquinho as turmas profissionais que eu dava aula e comecei a trabalhar com um público diferente. Eu comecei a dar aulas de dança de salão, que eu também abri o meu leque para esse estilo, samba, bolero, soltinho, forró. Então, eu dava aulas de dança de salão, eu tinha alunos idosos, alunos novinhos, bem novinhos mesmo, quase criança, adolescentes. Então, era uma turma bem mesclada e era muito legal. Eu fazia bailes de dança de salão. Então, assim, quando acabou tudo isso, eu ainda dava aula também. Comecei a trabalhar, fazer a faculdade de educação física. Então, eu comecei a ligar o balé com a ginástica. Comecei a misturar tudo isso. E assim, eu nunca parei de dar aula. Quando acabou lá, na verdade, eu tive a possibilidade de aumentar a quantidade de turmas, né? Porque eu tive meu horário mais disponível. E junto com isso, fazer uma nova faculdade, né? E aí foi isso. Eu fui continuando dando aula, dando aula, dando aula, até surgir a oportunidade de retornar logo aí no ano seguinte, quando ela foi para Record, né? Aí eu voltei E aí lá. você virou assistente de palco novamente. É. E coreógrafa também, que lá eu tive a oportunidade de coreografar as danças que existiam no programa. Da onde, nesse meio tempo todo, surgiu o Baleirão? Então, veio exatamente daí. Por quê? No período que eu fui bailarina, muitos anos, eu sentia muita falta de um treinamento físico para bailarino. Porque o bailarino, todo mundo falava assim, bailarino não pode malhar, porque o pessoal da dança tem muito, pelo menos naquela época, né? Hoje em dia, bem menos. Hoje em dia eu vejo bailarinos malhando. Mas naquela época existia, assim, um preconceito com musculação, enfim.
Bailarina não pode malhar, bailarina não pode fazer porque a perna vai ficar grossa, porque a perna vai ficar assim, vai ficar assado. E eu já sofria muito isso porque minha perna sempre foi grossinha, e por mais que eu emagrecesse, minha perna continuava grossa porque era o meu biotipo, né? É o meu biotipo. Então, eu não nasci longilínea, né? Como as bailarinas russas são. Então, eu já sofria bastante com isso. E aí, eu ficava... Eu desenvolvi uma condromalácia, né? Uma condropatia patelar no joelho. E nunca ninguém me ensinou a fortalecer nem fazer nada. Eu vivi no meio da dança sofrendo com dores no joelho e tudo mais. Quando eu comecei a fazer a faculdade de educação física, eu comecei a ter a ideia de fazer um treinamento ou uma aula que pudesse gerar benefícios para os bailarinos. E aí eu misturaria movimentos da dança, que não só o balé clássico, que eu misturo um pouco de tudo, de todas as modalidades, com o próprio exercício em si, né? E no final eu faço uma volta calma mais zen, que é uma meditação, é uma volta calma que a gente olha mais para dentro, que a gente concentra na respiração. Então, assim, eu tentei fazer uma aula que levasse um pouco de alegria para as pessoas. Eu acho que esse é o meu foco principal quando eu dou aula, que minha bateria tá acabando. Calma aí, gente. Espera aí. Tá tudo Deixa eu certo. botar para Tudo sob carregar aqui. controle. Pronto, gente. Voltei aqui. Deixa eu segurar o celular. E aí é isso. Aí eu tentei fazer uma aula que levasse um pouco de alegria para as pessoas e que não fosse uma aula só com a proposta de levar a técnica do balé ou a técnica de algum outro estilo de dança, de um jazz, de um contemporâneo. Não era isso. A minha aula era uma aula que a pessoa poderia dançar, se sentir livre, ao mesmo tempo fazer o exercício, ao mesmo tempo ter um resultado com isso. E aí eu comecei a colocar valências físicas em cada aula, dando prioridade para uma valência física. A minha aluna aqui, ó, Baleirão é Vida. A Aline Stella. Stella é o nome da filhinha dela. Lá, Larúbia também já fez, né? Dani já fez, Babi já fez, uma galera Uma faz com você galera no já domingo, fez. né? É isso aí. E aí mistura dança, mistura exercício, e é uma aula assim que é para ajudar mesmo na qualidade de vida, é para levar bem-estar para a pessoa. Ela não tem um foco profissionalizante, ela não tem um foco só em exercício. Então, assim, não é só ginástica, não é só dança, é um mix de tudo. E no final a gente ainda respira, volta calma, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é importante a gente, né, olhar um pouquinho mais para dentro, se concentrar. E aí veio esse Baleirão. O nome Baleirão, o balé, né, do início, B-A-L-L-E, vem do início da palavra balletto, que é italiana, que significa bailar, dançar, não está só ligado a balé, né, balé clássico em si. É o bailar mesmo. E o ron vem do meu sobrenome, que é Baleirão. Mas o som do on também remete a uma coisa mais zen, né? O Om sagrado, que é é muito importante, assim, é um mantra muito importante, né? E a Carol perguntou aqui como que começa a fazer. E também se pode, né? Se é para todas as idades, como que funciona? Sim, como é uma ginástica, normalmente eu indico quando, né, a pessoa já tem de 15 anos para cima, mas eu tenho alunas de 14 que já fizeram a aula tranquilamente. É uma aula que traz muita consciência corporal, né? Então, assim, como a gente trabalha a maior parte do tempo sem carga, né? Agora, nesse período de quarentena, eu tô até usando mais carguinha, assim, na caneleira, halter, enfim. Mas é tudo bem pouquinho. A gente o objetivo não é hipertrofiar e muito. Não é. Gente, minha bateria. Cai não, amigo. Ana Cecília! Não, tô aqui, hein? Tô aqui, eu não caí, não. Aí é isso. Aí, assim, o objetivo é realmente essa consciência corporal. É o principal, né? É o que vem primeiro. E depois todo mundo vai adquirindo muita consciência corporal. E aí a gente vai podendo deixar a aula cada vez mais complexa e bacana, bem intensa. Então, a idade, assim, varia. Eu tenho alunas idosas, eu tenho alunas novinhas, eu tenho alunas 20 e poucos anos, eu tenho aluna da minha idade, quase 40. Enfim, é bem diversificado, assim. É bem legal. E é uma aula bem dinâmica. É uma aula bem legal. Convido você, hein, André, para aparecer lá numa aula. Gastar uma Olha, estão me convocando já, ó. Aproveita aqui para divulgar. Tem aula gratuita todo domingo às 10 horas da manhã, tá? Todo domingo, 10 horas da manhã, tem aula gratuita. E tem um canal no YouTube também, né? Tem um canal no YouTube. Querendo fazer as aulas gratuitas de domingo, as aulas acontecem pelo aplicativo Zoom, tá? É só me mandar uma mensagem quando eu enviar
a divulgação da aula, me envia uma mensagem que eu envio o link para a pessoa, tá? Lá no YouTube eu tenho um canal chamado Parede Amarela, porque a minha parede aqui, o fundo é amarelo, então eu botei esse nome no canal. E nesse canal eu posto sempre videozinhos bem legais para você fazer em casa. São aulas mais curtinhas, mas é bem legal também. Para quem quiser fazer durante a semana, pode fazer no Parede Amarela e no domingo faz direto comigo a aula completa. Né? E tem muitas pessoas que gostam tanto que querem fazer aula comigo todos os dias. Aí pode me mandar mensagem que eu envio as informações certinhas para as aulas que acontecem durante a semana. E o mais importante que eu queria falar aqui, para quem não sabe, existe o Baleron para gestante. É uma aula que eu fiz especialmente para as grávidas. É uma aula muito legal, trabalho bastante a contração de períneo, que ajuda no fortalecimento do assoalho pélvico, que é ótimo para as grávidas, mobilidade de cintura pélvica, trabalho com respiração, que vai ajudar muito. Trabalho também com diversos exercícios para ajudar no retorno venoso, para não deixar a perna muito inchada, né, as mãos inchadas. Então, é uma aula muito legal que tem a mesma proposta do Baleron, só que com os exercícios mais focados para as grávidas. Divulguei o Baleron, gente. Vai O lá. jabá tá Baleron feito. Underline. O jabá tá feito. Ô, Ana, o nosso papo tá acabando, mas antes, calma, vamos com calma aí. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você diria para Ana Cecília de 20 anos atrás? De 20 anos atrás? É. Sabe o que eu falaria para ela? Eu falaria assim, ô Ana Cecília, faz o que você acredita que é legal. Faz. Não liga porque os outros vão falar, não. Faça. Porque eu sempre fui uma pessoa muito na minha, assim, sabe? Eu sempre fui muito contida. Eu era muito tímida, extremamente tímida. E às vezes, isso serve para todo mundo. A gente deixa muito de fazer as coisas que a gente acredita ou que a gente acha que a gente é capaz, porque a gente tem medo do julgamento, né? Mas o julgamento, ele sempre vai existir, né? E com a idade a gente vai aprendendo isso. O julgamento, ele sempre vai existir, você fazendo certo ou você fazendo errado, você fazendo legal ou você não fazendo legal. Então, assim, quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai passando por diversas situações de vida, né? Eu acho que a gente vai aprendendo bastante. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu conheço hoje em dia. Eu falo, gente, faz. Faz, se você achar legal. Você tá achando que faz, não tenha vergonha, não faça. Porque a vida é essa que é única, entendeu? A gente tem que aproveitar hoje. E eu perdi, assim, muitos momentos que eu poderia ter aproveitado mais na minha vida, né? Não digo nem em relação ao lado profissional, porque eu acho que eu consegui aproveitar bastante, assim, o lado profissional, até porque eu sempre me entreguei muito ao lado profissional. Mas em diversas áreas, diversos aspectos da vida, às vezes eu tinha uma vida muito corrida, às vezes eu me dedicava muito só ao trabalho, né? Então, assim, a gente começa a ver que a vida a gente precisa equilibrar. A gente precisa equilibrar tudo. O equilíbrio é fundamental em todos os sentidos. Eu acho que eu daria esse super conselho para Ana Cecília de 20 anos atrás. Perfeito! Ó, queria muito te agradecer, mas antes de te agradecer aqui, deixa eu agradecer o pessoal que tá aqui, Babi, Nani, Karen, que interagiu a live inteira. Eu quero Obrigado, agradecer Karen. também esse povo todo, gente. Adorei Dani, vocês aqui. Carol, Alvinho aí do Rio de Janeiro também. Fabiano, Alvinho, Karen, eu tô morrendo de saudade, Karen, me liga. Some da minha vida não, gente. E ó, parabéns pra você, parabéns pro seu trabalho, parabéns por você ser essa pessoa tão acessível e tão querida que você é. Sucesso sempre, porque você merece. E saiba que você pode contar comigo sempre. Tá? Obrigada, André. Eu quero agradecer demais esse convite. Quando eu vi lá que você me convidou, eu falei, André, posso fazer essa live no mês que vem? Eu lembro que você me convidou, né, antes, Sim. porque eu estava fazendo um curso, eu estava aqui louca e eu já tinha programado outras lives. Eu falei, mas eu vou falar com você. E aí a gente se falou e assim, eu fico muito feliz. Eu adoro quando você bota os videozinhos lá, eu adoro quando você bota tudo lá, fico muito, muito, muito feliz mesmo. Quero agradecer demais esse carinho, eu acho que isso é que dá força para a gente seguir na nossa profissão, seguir no que a gente acredita. E sucesso para você, que eu sei que você tem um canal no YouTube, não tem? Tenho! Inclusive, você tá me devendo entrevista física, já tem 2 anos, Ana Cecília. Então vamos marcar quando acabar essa pandemia, gente. Vamos marcar. Vamos marcar. Tá?
gente Mas, se ó, encontra. obrigado mesmo. Conte comigo pra ser seu Wikipédia, tá? Tá tudo certo. Arrasou, mesmo. Até porque a minha memória, ela não tá muito boa. Então, quando você me manda aquilo, eu falo, André, você tem esse vídeo? Eu não acredito, gente, ele tem cada vídeo, vocês não têm ideia. Eu quero todos, hein? Me envia, por favor. Ana, obrigado pra você. Um beijo. Eu que agradeço. Gente, olha a E, minha ó, unha, tá horrível. Eu passei um E, ó, esmalte por cima, tá toda ruim. você tá me devendo uma entrevista e eu vou cobrar, tá? Pode cobrar, gente. Acabando a quarentena, o que eu mais vou querer fazer é sair de casa, entendeu? A gente vai fazer Bom entrevista mesmo. todo dia. Beijo, Ana. Beijo, Obrigado. beijo pra todos. Beijo, gente. Beijo, André. Obrigada pelo carinho. Obrigado a você. Tchau.